Eu vou começar essa meditação desta noite contando para os amados irmãos um fato que eu presenciei quando tinha 14, 15, 16, 17 anos na cidade do Canindé. Eu presenciei, eu sou testemunha ainda viva desse fato. Numa casa, numa família lá na cidade do Canindé, existia uma moça muito bonita, linda, mas linda mesmo. E essa moça, ela tinha um cuidado, era cuidado muito pelos seus pais, que fazia de tudo para que o futuro daquela jovem, ela viesse esse futuro, viesse a ser um futuro brilhante. E ela, naquela ocasião, ela tinha para os seus 14, 15 anos. Eu estava debutando na flor da idade. E ela veio então se apaixonar por um vagabundo. Um sujeito que andava nas ruas da cidade de Canindé, fazendo arruaças, bebendo, fazendo arruaças. Não trabalhava, era uma pessoa que já tinha aproximadamente entre 20 e 21 anos. E os pais, naturalmente, não queriam que aquilo viesse a acontecer na vida da filha dele, porque estava se preparando ali um desastre da vida daquela jovem, 14 anos, cara com 21 anos, desocupado, um beberrão, um arruaceiro. E os pais então começaram a chegar junto daquela jovem, daquela linda jovem, e diziam: filha, esse rapaz não é para você, esse homem não é para você. Você ainda é muito nova, tem um futuro brilhante pela frente. Nós, os seus pais, estamos fazendo de tudo, investindo tudo que é possível para que você possa usufruir de uma vida do futuro que venha lhe trazer felicidade. Mas ela estava apaixonada. E a paixão, na maioria das vezes, ela cega. E ela se rebelava com os pais. E os pais insistiam e ela se rebelava com os pais. E chegou a um ponto tal que a paciência dos pais chegou a seu limite. Um dia o pai dessa moça, ele vinha voltando de ida para casa e encontrou aquele homem sentado numa coxia, vomitando. E ele chegou para sua filha e disse: olha, encontrei o fulano de tal vomitando na beira da coxia. Aí ela olhou para o pai e disse: ô papai, quando será esse dia que eu vou limpar certo vômito dele? E aquilo, ele irritou tanto o pai, que o pai disse assim: você quer isso? Pois vai. Faz o que tu queres fazer. Você está liberado, faça o que você quiser fazer. E você vai ver o resultado de tudo isso que você está alimentando, está fabricando para a sua vida e para o seu futuro. E não tardou, meus amados irmãos, aquela moça fugiu de casa com a dita pessoa. E eu confesso aos amados irmãos, eu sou testemunha vivo disso, ainda vivo. Eles não estão mais aqui, nenhum dos dois, porque ambos foi um desastre na vida daquela jovem, daquela linda jovem. Apanhava, passava fome, era desprezado,
e terminou em função das inúmeras teias que ela levava no sujeito. Ela terminou então perdendo os 2 rins e veio então a óbito. Pouco tempo depois também ele foi morto, ele foi assassinado. O que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: existe um versículo na Santa Palavra de Deus muito parecido com essa história. Há alguns dias, mais precisamente algumas noites, que eu acordei e o Senhor me deu esse versículo e disse: ministra essa palavra à minha igreja. Isso era de madrugada. E esse versículo é escrito no antigo livro da palavra de Deus, que é o Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 11, capítulo de número 22 de Apocalipse, verso de número 11. Preste atenção aqui, o que diz esse versículo. Ele vem de um contexto, ok? Um contexto bem maior, em que, coloca lá no versículo, deixa eu te dizer, coloque no versículo 7 em diante. O Senhor, nos últimos capítulos, na doxologia do livro de Apocalipse, ele coloca esse versículo dizendo: eis que venho em breve. Em outras versões diz assim: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Quando nós estamos iniciando o livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso número 3, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra desta profecia e as guardam no seu coração, porque o tempo está próximo. Você observa que ele diz: aqueles que leem e aqueles que ouvem. Aqui, já no último livro, ele está dizendo, versículo 7, filho: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda. Já não fala em lei nem ouve, mas guarda, dando a entender que todos já ouviram e leram a palavra da profecia. Agora, vai mais à frente. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, ou seja, ele é testemunho daquilo que viu. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorar. Agora vamos ver a reação do anjo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adorem a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Eu quero aqui voltar ao profeta Daniel. A profecia de Daniel no Antigo Testamento, ele termina no último livro do profeta dizendo: Daniel, sela esta palavra, sela esta profecia, porque isso é para tempos distantes. O Senhor manda selar, guarda. Mas aqui no livro de Apocalipse, o Senhor diz o quê? Não cele, ou seja, escancar, abre as verdades dessa profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo se aproxima. Vai em frente aí, filho. Aí ele vai dizendo assim: continue o injusto a praticar a justiça. Continue imundo na sua imundícia. Muito parecido com aquela. O Senhor, daqui a pouco, vou explicar essa didática
que o Senhor está usando aqui nessa palavra, nessa passagem. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Continua, que eu vou até mais à frente um pouco. Eis que venho em breve, ou alguma coisa, eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, diga lavam, o salmo que foi lido nesta noite aqui pelo pastor Irã, Davi, ele estava pedindo ao Senhor para que as vestes deles fossem lavadas, perdoados seus pecados. E aqui a palavra diz assim: bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Aí mais à frente um pouquinho. Fora ficarão os cães. Sabe o que são os cães? Aqueles que menosprezam a palavra do Senhor, que não valorizam a palavra do Senhor, que deixam essa palavra trancafiada dentro de talvez de um estante ou dentro de uma gaveta e não valoriza a palavra do Senhor. É a palavra que está dizendo: fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Está tudo no mesmo balaio. Amém? Amém. Continua aí. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente a quem? Às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meu filho, coloque lá no versículo de número 22, verso de número 11. Deixa aí. Eu dei um título para essa mensagem de hoje: santificados para entrar na glória. Olhe para o seu irmão e diga assim: santificados para entrar na glória. Ninguém entrará à cidade eterna sem que esteja limpo. Aleluia. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, verso 14, coloque aí: bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim tem direito à árvore da vida e pode o quê? Entrar na cidade pelas portas. Não entrará nenhum sujo, nenhum imundo na cidade, naquela cidade, a Nova Jerusalém, que já está pronta. O apóstolo João, ele disse: eu vi a nova cidade, a nova cidade de Jerusalém, descendo do céu. Se ele viu, é porque ela já existe. Só falta, meus amados irmãos, o momento da consumação de tudo isso. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus amados, na Bíblia, o ato de lavar e trocar de roupas simbolizava um novo começo com o Senhor. Uma vez que o pecado é retratado como contaminação. Então esse lavar era um novo começo acontecendo com o Senhor. É uma renovação da aliança que o Senhor fazia com a pessoa, fazia com o povo, fazia com a nação de Israel. Porque nosso Deus é um Deus de aliança.
Deus está sempre me procurando e até perseguindo para fazer aliança com você. Quantas alianças nós vemos do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse? Deus procurando se aliançar com todos nós. Esse versículo que o pastor Erilson acabou de ler aqui, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o quê? É uma proposição de aliança. Deus, ele quer se aliançar com um pecador, mas quer redimir o pecador. Ele quer lavar o pecador. E a lavagem é pela purificação da água, pela purificação do sangue de Jesus Cristo. Davi, no Salmo de número 55, ele expressa todo aquele arrependimento que ele veio ao coração por ter feito o que ele fez com a mulher e com o marido do soldado que era fiel a ele, com Urias, aquele soldado que estava no campo de batalha. E Davi se aproveitou da ausência daquele soldado para usufruir os prazeres sexuais com aquela mulher, cometendo adultério. Davi, que segundo a palavra de Deus diz, o homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou. E se não vigiou, fica na possibilidade de cair em pecado. Meus amados, eu posso estar nessa noite aqui pregando para alguém que está prestes a cair em pecado. Saiba de uma coisa que nessa noite o Senhor manda falar isso para você. Não seja como Davi. Davi, então, ele depois de cometer todo aquele tipo de crime, adultério, homicídio, mentira, escondendo o seu pecado, vai de Yahvé, o Senhor tem os olhos desse tamanho se voltado para todos nós. E aqui eu me lembro, irmão Irã, de um amigo nosso, de muitos anos, logo quando nós começamos o avivamento dos anos 90. Esse irmão era muito engraçado, ele era o fotógrafo do jornal O Povo, bom fotógrafo. E um dia ele foi fazer uma cobertura especial na cidade de Sobral, junto com aquela turma do jornal, rodeado de ímpios, e ele era crente. Quando fizeram o trabalho lá de noite, a equipe foi e disse: rapaz, hoje à noite nós estamos todos aqui libertos. Nossas mulheres estão todas em Fortaleza, e agora aqui nós podemos fazer aquilo que há muito tempo nos aprisiona. Nós somos engaiolados, mas hoje nós estamos livres. Aí chamou o irmão e disse: rapaz, então como é? Vamos lá. Já tem aí, certo, já inclusive contratado algumas mulheres. Ele foi e disse: eu não vou. Por quê? Rapaz, deixa de ser tolo, rapaz. Tua mulher está lá em Fortaleza. Como é que ela vai saber? Tem uma absoluta convicção que ela não vai saber. Ele foi e disse: é verdade. Minha mulher está lá em Fortaleza. Ela nunca vai saber o que está acontecendo aqui comigo. Mas o meu papai, o meu Deus, está com os olhos desse tamanho em cima de mim. E eu tenho que respeitar o que a palavra dele diz: não adulterarás. Davi, meus amados irmãos, ele escondeu, mas depois ele chegou ao arrependimento. E ele então expressa todo o seu arrependimento ali através do Salmo número 51. Eu só vou ler o versículo de número, do versículo 2 a 7. Coloque aí. Então Davi cai em si e diz o quê? Lava-me de toda a minha, o quê? Iniquidade. Purifica-me de quê? Do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre distante de mim. Está sempre diante de mim. Vai, só chega no espelho e está lá. Rapaz, tu é pecador. Está aqui, o pecado está sempre distante de ele. Vai para lá, o pecado está sempre diante de mim. E isso vai corroendo, inclusive. Ele vai dizer aí no Salmo, que chega a corroer os ossos dele. Enquanto ele não pediu perdão ao Senhor, ele estava morrendo. Vamos em frente aqui. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, e de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer da felicidade em secreto. Fidelidade. Sei também que tens prazer da fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Novamente, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Então, lavar representa o que limpa totalmente do pecado. Gente, salmo é um salmo extraordinário. Você tem a noção, quando ele continua mais na frente, ele diz assim: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Não tire de mim o teu Santo Espírito. Está isso registrado, depois vocês podem ver. Então, amado, depois que Davi confessou o seu pecado, diz a palavra que ele banhou-se, trocou de roupa e adorou ao Senhor. Querem ver? 2 Samuel 12, 20. Vamos até aí. 2 Samuel 12, 20. Então Davi levantou-se do chão. Ele estava, ali ele está mostrando a situação de Davi, porque a criancinha que Batseba havia tido dele, naquela relação sexual, fora dos padrões de Deus, aquela criança não resistiu, ela morreu. Mas Davi, enquanto a criança ainda tinha vida, ele estava ali prostrado diante do Senhor. Senhor, não deixa o meu bebê morrer, não deixa o meu bebê morrer. Gente, Deus não ouve a pecadores. Algo que impede de nós sermos ouvidos, diz o profeta Isaías, é o pecado. Mas quando o pecado é pedido, é reconhecido o seu perdão, então o Senhor nos ouve. Veja bem, então Davi, depois quando ele soube que a criança morreu, então Davi levantou-se do chão, e o que ele fez? Lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o que ele fez? Adorou ao Senhor. Essa prática, meus amados irmãos, do lavaço, ela não é somente no Velho Testamento, ela também está presente no Novo Testamento. Aqueles que querem anotar, anotem. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até 7, versículo número 1. Efésios, capítulo 4, 26 e 27. E Colossenses, capítulo 3, versos de 8 a 14, onde essa prática do lavar também ela aconteceu nos dias do Novo Testamento e deve acontecer também nesses dias do odierno. Se você está em pecado, suas roupas estão sujas, sua alma está perdida, certamente se o Senhor vier como Ele está prometendo agora, aqueles que estão com as suas roupas sujas, com as suas vestes imundas, não entrarão na cidade pelas portas. A palavra do Senhor, ele diz assim:
Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo da sua imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Presta atenção agora que eu vou lhe dizer uma coisa. O anjo de Deus, que falava com João, não estava aconselhando que os injustos e os sujos deveriam permanecer promovendo injustiça e cada vez mais se contaminando. Não era nada disso. O espírito daquilo que o anjo estava a transmitir era completamente diferente. Eu creio que se tratava de uma figura de linguagem, e uma hipérbole, uma ironia, um recurso didático pedagógico, cuja finalidade era chamar a atenção à luz do versículo 7, versículo de número 12 e versículo de número 20. Eis que cedo venho, não tem mais tempo, é hora do arrependimento. É uma espécie de ironia, um chamado. Faça isso, continue a fazer isso. Você não quer, bem, faça isso, quebra a cara. Era somente um chamado, meus amados irmãos, do anjo, uma advertência do anjo, dos que assim se encontravam e também daqueles que se encontram e que não há mais tempo para continuar nesse estado. O estado que Deus quer que todos nós estejamos é um estado de santidade. Aleluia. Lembramos-nos que o Apocalipse é uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você começa a ler o Apocalipse, você diz assim: revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai assim? Vai assim? O capítulo 1. Coloca o capítulo 1 de Apocalipse aí, meu filho. Vamos ver o que diz aí. Apocalipse 1. Revelação de quem? De quem é? De Jesus. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando por meio do seu anjo ao seu servo João, que estava na ilha de Patmos. Essa profecia foi endereçada a 7 igrejas da Ásia, que tem uma representação dos períodos da igreja dentro desse contexto, desde a fundação da igreja no Pentecostes até o último momento, quando a igreja será então tirada aqui da terra. Será que eu estarei pregando esta noite para alguém nessa situação? E esteja se sujando? Continua se sujando? Esteja impuro, continue por eles? Está fornicando e continua e pretende continuar na fornicação? Alguém que está adulterando e quer continuar adulterando? Alguém que está roubando e quer continuar roubando? Mentindo, continuar mentindo? Mas, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa, que a ênfase do versículo que nós trouxemos para ser o versículo alvo dessa mensagem é na santificação, parte B do versículo. Continue o santo a continue o santo a Santificar. continue o santo a santificar. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, você é santo, continue a se santificar. No grego, meus amados irmãos, o que é santo? O que é ser santo? No grego, ser santo chama-se kodesh. Kodesh significa separado. E foi separado. No hebraico, é kadosh, uma expressão essa utilizada para designar o nome de Deus aos judeus.
Porque Deus é santo. Quando você diz Yahvé Kadosh, você está dizendo Deus santo. Kadosh significa também algo sagrado, como um indivíduo consagrado perante outras pessoas. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, verso 15 e 16. 15 e 16. Vamos ver o que diz aqui. Primeiro Pedro 1, 15 e 16. Mas assim como é, vamos ler. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, seja também vocês o quê? Santos em toda a sua. Todo o quê? É somente uma conduta, não? E algumas condutas? Em todas a sua conduta. Versículo número 17. Pois está escrito: o quê? Sejam santos, porque eu sou santo. No livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, tem uma das leis que chama-se a lei do magnetismo. O líder ele atrai para si seus liderados, porque os liderados se identificam com o líder e ele então atrai. Deus está dizendo, pastor Arilson, sede santos porque eu sou santo. O Senhor quer atrair quem? Os santos para ele. Então vem todos. Mas pastor, como é que vai ser acontecer isso? Nós não somos santificados por nós mesmos. Nós somos santificados pelo poder da palavra do Senhor, com a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. No livro de Levítico, olha o apóstolo Pedro, ele disse assim: está escrito. Por que está escrito? Seja santo, porque eu sou santo. Onde é que estava escrito isso? No livro de Levítico, capítulo número 11, verso número 14. Levítico 11, verso 14. Não, 11:44, perdão. 11:44. Eu, Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, anos depois, ele pegou essa palavra, porque está escrito aonde? No livro de Levítico: sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Aí ele vai mostrando aquelas condições de impureza. Mas o Senhor está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele se dirige dizendo aos santos que estão nas igrejas. Se vocês pegarem, por exemplo, Romanos, pegarem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, vocês vão observar que o apóstolo Paulo diz aos santos que estão na cidade de Coríntios, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica. Por que santos? Porque foram separados, saíram do reino das trevas para o reino da luz, foram regenerados, foram perdoados, foram redimidos, foram justificados. A partir daquele momento da nossa justificação, nós nos tornamos santos. Nós passamos agora a pertencer à família de Deus, que é uma família santa. E essa família que vai entrar pelas portas. O apóstolo Pedro também reforça essa questão da santidade. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4.
Ele diz assim, olha o que ele diz assim, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Diga bem forte, participantes de quê? Da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então, essa palavra, participantes da natureza divina, é participantes da santidade de Deus. Glória a Deus. Por conseguinte, meus amados irmãos, ser santo é participar da natureza divina. Amém. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, ser santo é participar da natureza divina. É ser separado para o uso exclusivo de Deus. E eu pergunto, você é santo? É uma pergunta que eu estou falando para você, não precisa responder. Você é santo? Você participa da natureza divina? A natureza divina é inerente à sua vida? No seu pensar, no seu falar, no seu agir, no seu caminhar, a natureza de Deus, ela é inerente à sua vida? Mas o que é ser santificado? Como dar esse processo da santificação? Eu vou aqui explicar bem rápido aqui o que acontece no momento da nossa salvação. Quantos aqui são salvos? Levante a mão e dê glória a Deus. No momento da nossa salvação, nós éramos do mundo, ímpios. Vivíamos no reino das trevas. E nós estávamos lotados de pecados, de transgressões e iniquidades. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e nós aceitamos, temos aquela convicção no coração de que essa palavra, ela fez algo diferente na nossa vida. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós naquele momento levantamos a nossa mão, ou um outro gesto qualquer, dizendo, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, desde o momento em que eu fui concebido no ventre da minha mãe, até esse momento. Eu confesso, e me arrependo completamente. Eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, ele veio a este mundo, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, sofreu, padeceu, foi injustamente acusado, foi levado ao matadouro, ali ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que isso, Senhor, aconteceu e foi em meu benefício. O que acontece, amados irmãos? Naquele momento, vamos imaginar que você vinha na sua jornada, cheio de pecado, e aqui então você encontra a cruz do Senhor. Você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento, todos aqueles pecados, transgressões, iniquidade, maldições, eles ficam obliterados. Eles são coisas do passado. Eles são sepultados. Eles foram sepultados no sepultamento de Cristo Jesus. E naquele momento, você foi ressuscitado. O Espírito Santo, naquele momento ali, ele te batizou em Cristo Jesus. O Espírito Santo te batizou em Cristo Jesus. No reino do Espírito, você já está batizado. Em quem? Na pessoa de Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, aqui começa uma nova história. Então, aqui está tudo lindo. Quadro, vamos chamar assim, quadro que o professor escrevia, foi todo limpo pelo sangue do Senhor.
Começa então a nova história. A partir desse momento você ter a salvação, a justificação, o perdão, a remissão dos seus pecados. Mas a partir de agora começa o processo da santificação. E esse processo vai caminhando. Enquanto você está aqui deste lado da eternidade, esse processo ele permanece. E o que Deus quer de todos nós é que nós a cada dia nos santifiquemos. Santificai-vos. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, santificação é o que recebeu a condição de santo. É um dom de Deus que se inicia no momento da salvação e prossegue. É a obra do Espírito Santo em nós. E essa obra ela é dinâmica, pastor Elaine. Ela é dinâmica. Ela não é estática. Ela é dinâmica e também progressiva. Irmã Cláudia. Ela é dinâmica e progressiva. E depende da assiduidade e da fidelidade à palavra de Deus. A essa palavra. Às orações. Ao envolvimento do crente com o reino de Deus. O compromisso de fazer missões. De se envolver com o reino de Deus. Como é que se envolve com o reino de Deus? Participando da igreja. Na lição da passada nós aprendemos a respeito disso. A igreja do Senhor, ela está contida no reino de Deus. É aquela teoria dos conjuntos. O universo é o reino. A igreja está inserida dentro deste contexto. E essa igreja é uma igreja santa, é a igreja redimida, é a igreja que está sendo preparada pelo Senhor para o momento do arrebatamento. E amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para os amados, que na Bíblia nós encontramos exemplos de homens e mulheres que preencheram esses requisitos acima. Vocês têm convicção de que também é um santificado? Quando nós olhamos para pessoas como Moisés, como o rei Josafá, como Ezequias, como Asa, eles experimentaram a santificação, porque a santificação também nos traz retorno. Qual retorno, pastor? Muitos. Aquele que está santificado, ele é profundamente abençoado pelo Senhor. Ele é querido pelo Senhor. Ele é buscado pelo Senhor. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor procura na terra por verdadeiros que não são falsos. Por que ele diz procura por falsos adoradores? O Senhor procura na terra verdadeiros. E como é que eu posso adorar o Senhor se eu estou na impureza, na imundícia? O Senhor procura os santificados, pastor Elício, e faz coisa. Asa também experimentou, Neemias experimentou. Ele viu, todos esses viram o retorno. Quando Neemias foi desafiado para ir fazer a obra de reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, coloca Neemias capítulo 1 aí, meu filho. Neemias capítulo 1. Observe o que diz aqui a palavra do Senhor. Neemias estava na Babilônia, no reino da Pérsia, na escravidão dos 70 anos. Aí diz assim a palavra de Neemias, filho de Acalias.
no mês de Quisleu, que é um dos meses do povo judeu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Eles perguntaram acerca dos judeus que haviam restado, o sobrevivente do cativeiro e também sobre Jerusalém. Anani, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi isso, o que ele fez? Sentei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele era santo. Por que ele foi levado a fazer isso? Porque ele sabia que precisava se santificar. Vai mais à frente. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje. Já está vendo aí? Que os teus olhos e os teus ouvidos estejam atentos para a oração que o teu servo faz hoje. Ele certamente sabia que o Senhor haveria de ouvir, porque ele era santo e estava se santificando. E Deus procura realmente esses que fazem isso. Onde é que está? Que os teus ouvidos, onde é que aqui? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, de dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés e teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés e teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, ó, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte força. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Ele sai daí, vai à presença do rei, Artaxerxes. Mas quando chega lá, o Senhor dá graça. E a partir dali, Neemias vai e reconstrói os muros da cidade de Jerusalém. Mas todos esses homens, como Neemias, Moisés, Josafá, Ezequias, Asa, eles experimentaram, os discípulos de Jesus Cristo experimentaram também isso. Um dos discípulos de Jesus Cristo, eles foram orientados por Jesus Cristo e disse: vão para a cidade de Jerusalém e esperem a promessa que eu enviarei o Pai a enviar sobre vocês. Eles obedeceram. E o que eles estavam fazendo ali? Unidos no mesmo local. Estava o quê? Hein? Se santificando. Então o Senhor vem. Chega àquele lugar porque o Senhor é atraído pela santificação do seu povo.
dizer uma coisa mais para vocês. A santificação não traz retorno, como aconteceu com Elias. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa: o que a santificação é capaz de fazer na vida do povo, inclusive na sua vida. Preste atenção a isso. Vamos abrir em Josué, capítulo número 3. Josué, capítulo 3. O Josué estava liderando o povo de Israel, Moisés já estava morto. E Josué conduz esse povo até a cidade de Sitim, uma região. Na frente estava o Rio Jordão. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão. Mas como atravessar? Um rio, se não tinha os meios para atravessar. Preste atenção, então, o que vai acontecer com esse relato que está lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e o sacerdote levita carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-no. Mantenha a distância de cerca de 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro, entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: o quê? Diga todos comigo agora. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará o quê? Maravilha entre nós. Continua. Disse ao sacerdote: levantem a arca da aliança e passe à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hitititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessar. A terra atravessará o Jordão à frente de vocês. A arca ia na frente, símbolo da presença de Deus. E à frente, meus amados, o Senhor sempre vai à frente do seu povo. Vamos lá. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puser os pés na água do Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó.
César santificar-se. A santificação traz retorno. Meus amados, vocês que estão com o celular na mão, aleluia por você que está com o celular na mão. Você está dentro do culto da igreja do Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor. Veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, se santificar. E quem é que nos santifica? É o Deus eterno. É o Espírito Santo. E se você está com o celular tocando mensagem, você não está santificando, você está perdendo tempo. É melhor ficar aqui. Não há mais tempo para se aliar ao que está por acontecer. Esquecendo. Continue o santo assim. Bem forte. O pastor Edilson disse que estava muito fraco, né? Esquecendo vem. E continue o santo a santificar. Porque, meus amados irmãos, tudo já mostra que Cristo já volta. Breve, muito breve, Jesus voltará. E a vontade dele é que todos estejam prontos para aquele momento, o momento do arrebatamento da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui. Mas só subirão os que estiverem com as vestes sujas. Amém? Só subirão os que estiverem com as vestes sujas. Hoje, meus amados irmãos, na ceia do Senhor é um momento oportuno para a lavagem dos pecados, das transgressões, das iniquidades. Porque isso aqui é o símbolo da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão simbolizando o corpo de Jesus, o cálice simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Arrependei-vos, santificai-vos, preparai-vos, eis que o Senhor vem sem demora. Fique em pé nesse momento e vamos nesse instante orar ao Senhor.